Ouvintes do programa Teletema Cast, sejam muito bem-vindos a mais uma edição aqui do nosso programa. Hoje nós estamos recebendo um convidado muito especial, ele que neste ano está completando aí 20 anos de rádio, super radialista, locutor, também produtor, Kleber Salles. Boa tarde, Kleber, tudo bem? Ô, Thaís, boa tarde para você, boa tarde para os ouvintes aí do Teletema Cast. Chegou finalmente a minha vez de participar. Nossa, Kleber, que Teletema. Prazer te receber por aqui. Olha, prazer já fazia é todo tempo, meu. Hein? Eu sou muito fã aí do trabalho, né, do seu trabalho, do trabalho aí da galera da Teletema, né, Felipe Diogo, enfim, todo mundo aí que faz belíssimas entrevistas aí, né? A gente sempre está acompanhando. Então, de parabéns aí por esse trabalho, esse conteúdo riquíssimo aí que vocês estão levando para a web. Muito bom mesmo. Imagina, então, estamos em casa, porque eu também sou super tua fã. Obrigado, valeu. Ô, Kleber, que prazer te receber aqui no Teletema Cast, poder conversar contigo sobre essa carreira maravilhosa, carreira brilhante aí na rádio, né? Uhum. Que você já está completando aí 20 anos de rádio, hein? Pois é, 20 anos. No dia 22 de julho de 2002, eu dava o pontapé inicial aí, né, tendo o meu primeiro programa na Rádio Clube de Pouso Alegre. Já participava antes de outros programas, já fiz parte de um programa de humor um pouco antes, né, 98, 99, mas eu conto mesmo o ano de 2002, que foi onde eu comecei, foi a minha estreia mesmo, né, conduzindo um programa de rádio, e de lá para cá, né, graças a Deus não fiquei fora do ar em nenhum momento ainda. Não deixou a cachaça, que nem nós, né? Porque o rádio é uma cachaça, viu? Meu Realmente. Deus do céu, é complicado. Ô, Kleber, você tem deficiência visual, certo? Como é que foi isso? Você já nasceu com a deficiência, adquiriu depois? Como que foi? Então, eu nasci já com a deficiência, né? Eu nasci de 8 meses, né? Foi um pouquinho apressado aí. E eu tinha um problema, né, no nervo óptico, né? Aos 3 anos eu fiz uma cirurgia de catarata também, né? Mas eu enxerguei uns 5% de visão, tive uns 5% de visão do olho direito, né? Cheguei a ser alfabetizado em tinta, né, com letras garrafais, assim, eu comecei a aprender a ler, mas depois eu aprendi o braille, e com 10, 11 anos de idade eu já aí fui perdendo a visão totalmente, né. Eu estudei em Poços de Caldas, né, onde eu aprendi o braille, morei lá de 92 a 95, né? Eu nasci na cidade de Itajubá, fui criado aqui em Pouso Alegre, né? Tudo aqui no sul de Minas, né? E depois fui para a cidade de Poços de Caldas, onde eu, né, tive o meu primeiro contato com outros colegas deficientes visuais, né? Fiz muitas amizades, tenho amigos aí até hoje, né? Que, né, são pessoas aí que a gente tem contato hoje, graças a internet, a gente consegue manter contato com essas pessoas, né? E aí depois eu estudei em escola comum, né? Vim aqui para Pouso Alegre ainda sem recurso, né? De uma escola que pudesse me ajudar no aprendizado, uma escola especializada, né? Para deficientes visuais. Então eu com a ajuda da minha mãe, né? Minha mãe que aprendeu o braille, ela transcrevia as matérias, levava para as professoras, né? Já aqui em Pouso Alegre. Aí aqui eu consegui concluir o primeiro colegial, né? Até o primeiro colegial. Depois eu fui para Campinas, no ano 2000, e fiz a minha reabilitação lá no Instituto dos Cegos, lá em Campinas. Fiz algumas aulas, inclusive a orientação e mobilidade, né? Antigamente era aula de locomoção, né? A gente falava locomoção. Inclusive a instituição que eu estudei em Campinas, nós temos um amigo em comum, que é o Celso Cassalho, né? Ele que indicou até para uma amiga nossa em comum essa instituição, e aí eu fui junto com outro amigo aqui de Pouso Alegre, e foi maravilhosa essa época, né? Que foi um divisor de águas também, assim, de aprender a ter uma independência, né? Andar com a bengala na rua. Então foi um desafio muito grande, foi realmente um momento, né, muito especial também esse aprendizado lá em Campinas. Aí depois, em 2002, eu terminei meu tempo lá no Instituto, né? Concluí lá um 2º grau lá em Campinas mesmo, e comecei a enveredar aí pelo mundo do rádio, né? Que eu sempre gostei de ouvir rádio. E aí, no ano de 2002, a Rádio Clube de Pouso Alegre, que era bem próximo da minha casa, né? Eu ia lá direto, né?
E aí eu acabei conquistando um espaço lá, né? Nesse período aí. Poxa, que bacana. Um grande abraço aí pro amigo Celso Cassalho. Ô, Kleber, você comentou que foi apressado, um pouco apressado, né? Eu fui bastante apressado, nasci com 6 meses. 6 meses, olha só. Então. Tem pessoas mais apressadas que eu aí, viu? Tava querendo pular logo pra fora. O Diego Barreto, se eu não me engano, é de 6 meses também, 6 meses e meio, né? Vi ele comentando exatamente. Eu conheço pessoas de 5 meses. Olha só, que coisa, hein? Impressionante. Mas que bacana essa sua trajetória, né? De mudar para São Paulo, enfim, estudar em Campinas, né? E aí você foi pro mundo do rádio, né? Por já gostar de ouvir rádio. Geralmente, né? As pessoas começam a ouvir rádio de bebê já, praticamente. Já. E aí já começa ali, desde bem novinhos, né? O Diego Barreto é um grande exemplo aí de começar cedo no rádio. É verdade. Meu primeiro rádio, assim, que eu ganhei, né? Que eu comecei a gostar de rádio por gostar de ouvir as músicas do Michael Jackson, né? Eu sempre gostava, quando eu era criança, né, de ouvir, sempre quando saía aqueles clipes do Fantástico, né, no programa Fantástico, eu sempre aguardava, será que vai ter uma música nova do Michael Jackson? Então, minha mãe tinha os discão, né, os discos de vinil, tinha vários, e dentre eles tinha aquele lendário disco do Michael Jackson, Thriller, né? Aí eu ficava ouvindo, e aí eu comecei a ficar ouvindo rádio para esperar as músicas, olha só que coisa, né, para esperar tocar alguma música do Michael Jackson. E aí nisso de ficar esperando as músicas, eu comecei a ficar, mas espera aí, mas parece que é tão legal esses locutores, né, anunciando as músicas. Aí eu fui curtindo mais músicas e tal, e outros, né, outras rádios assim no segmento jovem na época, isso lá em Poços de Caldas, né, ouvia muito a Estúdio FM que tinha na época. Aí depois a Estúdio FM se filiou à Rede Transamérica, e aí eu comecei a gostar mesmo de rádio, ouvindo a Transamérica, pelo jeito irreverente deles e tal. E aí eu comecei a gostar de imitar os artistas, né? Inspirado na turma lá do Café com Bobagem, né? E aí eu ficava imitando, brincando de imitar o Silvio Santos e tal, e aquela coisa toda, e gostava muito de televisão também, né, dos programas de auditório, né. E aí, em 98, né, um pouco antes de eu começar no rádio, eu conheci o pessoal aqui da Rádio Cidadã FM, que era uma rádio que estava recém-inaugurada aqui em Pouso Alegre, uma das primeiras rádios comunitárias, inclusive, do sul de Minas, né? E aí eu comecei a participar dos programas, né, fazendo imitação, brincando, né? O pessoal me chamava, né, como atração dos programas deles, né? O Kleber Salles, né, um jovem imitador de apenas 15 anos de idade, na época eu tinha 15 anos, né, e tal. E aí eu comecei a participar dos programas, né, junto com o Ronaldo Prado aqui, né, o Juliano Finamor, né, aqui de Pouso Alegre, locutores aqui que ainda atuam também, né, no rádio até hoje, né. E aí, depois que eu teve esse intervalo, né, que eu fui para Campinas fazer a minha reabilitação, aí em 2002 eu voltei para Pouso Alegre, voltei a morar com a minha mãe, né, em Pouso Alegre, e nisso eu ficava indo na Rádio Clube quase todo dia, quase todas as tardes eu ia na Rádio Clube. Aí eu conheci o Alexandre Gomes, né, que é um locutor do horário, que fazia um horário da tarde aqui, e aí o Alexandre falava para mim, rapaz, você vai estar logo você vai estar com a gente aqui. Nós vamos dar um jeito de colocar você aqui, né? E aí, a Rádio Clube, na época da Copa de 2002, eles montaram uma equipe esportiva para poder fazer um programa esportivo e transmitir jogos de campeonatos amadores aqui, né? De Pouso Alegre, alguns campeonatos que estavam tendo aqui, né? E aí eles me chamaram para para participar dos programas esportivos imitando os jogadores. Eu não entendia nada de esporte, não entendo nada até hoje de futebol, né? Se perguntar para mim quem que é o goleiro do Flamengo, é perigoso eu responder que é o Bruno ainda, né? Falar que o Pelé tá jogando ainda, então né, tanto que eu entendo de futebol. Aí eu participava fazendo as imitações e tal, e aí surgiu, né, a oportunidade de fazer um programa aos sábados na Rádio Clube, né? Um dos apresentadores do programa, ele assumiu a direção artística da Rádio Clube, né? E aí, na hora, ele já me falou, o negócio é o seguinte, você vai estar... Ele falava assim, né, o Zé Henrique, né?
Ô, Clebinho, o negócio é o seguinte, rapaz, você vai estar na grade da rádio aí, vou colocar você na grade. E aí eu fui nisso aí que era para eu estrear num sábado. E aí o locutor que fazia durante a semana, ele, né, uma semana antes de eu estrear nesse sábado, ele fez o programa segunda, terça e faltou quarta, faltou quinta, faltou sexta. Aí o Zé Henrique falou, o negócio é o seguinte, você não vai estrear no sábado não, você vai estrear semana que vem no horário desse outro locutor, né, que era o Leandro, lá no horário dele. O horário ficou vago e você vai pegar o horário diário, você não vai pegar sábado mais. Aí eu já fiquei nervoso, né, será que vai dar certo e tal, né? E aí foi, né, quando eu estreiei na Rádio Clube de Pouso Alegre, programa Bom Dia Clube, né, das 8 às 9 da manhã. Era 1 hora só, né, mas já dava para fazer a festa, né? Foi um programa meu, né, na rádio, uma das rádios assim mais tradicionais de Pouso Alegre, que é a Rádio Clube, né, que tá mais ou menos uns 90 anos, eu acho que, se eu não me engano, ela tá no ar, né? Bem, entrou no ar assim, bem, logo no comecinho do rádio, né, da era do rádio e tal, quando começou aí nas rádios do sul de Minas, né? Então, foi um aprendizado muito grande na Rádio Clube de Pouso Alegre, né, em 2002. Aí depois... Kleber, você canta também? Eu canto fazendo graça, eu canto imitando os cantores, Bruno e Marrone, né? Como cantor, você a voz minha normal não é muito boa para cantar, mas como cantor, você é um bom imitador. Eu sou um bom imitador. Olha, eu vou contar uma história rapidinho aqui, antes de você continuar, vou contar uma história para os ouvintes. Uma vez o Kleber me manda um áudio, né? E a voz do Márcio Seixas, né? E eu ouvindo o áudio ali, falei, pô, mas o Kleber conhece o Márcio Seixas, que bacana, né, tal. Daqui a pouco eu fui perceber que era ele que estava imitando. Aliás, eu quero agradecer vocês da Rádio Teletempo, vocês me entrevistaram, né? Tá aí no YouTube, eu que faço a voz do Batman, né? Uma entrevista realmente primorosa que vocês fizeram comigo, né, Thaís? Muito obrigado. Aliás, não foi você, né? Foi a outra colega que fez Foi a Carol e o Felipe. Você estava de férias, estava curtindo, né? Tava só na folga. Sabe quando o chefe pega folga? Folga de chefe é 1 mês, né? Ó, que beleza. O pessoal fala que eu trabalho 1 mês, folgo 2. Olha só que maravilha. Como é bom ser chefe, ai. Não, isso é bom. Que maravilha. Não, Kleber, sabe por que eu perguntei se você canta? Que senão eu vou ligar a câmera aqui e vou pedir pra você fazer a dancinha do Michael Jackson. Olha só. Quem sabe canta, quem não sabe dança. Quem não sabe dança, né? Fazer o passinho do Moonwalker, né? Mas eu gostava, eu tive, até eu comentei esses dias com um pessoal aí que em 93, né, meu pai me levou para assistir o Michael Jackson no Morumbi, né, no Brasil, né, me deu de presente na época, presente de aniversário na época, né. Que presente. Olha, só foi a última vez que meu pai, depois ele casou, né, teve outra família, tudo, mas foi a última vez que estava a família reunida, nossa, assim, meu pai, minha mãe e meu irmão, né, fomos no show do Michael Jackson, né, eles já estavam separados, né, meu pai e minha mãe, né, mas foi, assim, é a última lembrança que eu tenho de todos nós juntos, assim, curtindo esse showzaço, né, do Michael Jackson, né. Quando o Michael Jackson morreu em 2009, no Jornal Nacional, que eles fizeram uma homenagem, eu chorei que nem criança, eita, foi muito triste, mas... fã, né, imagina. Eu sempre fui fã do Michael Jackson e sempre ouço quando eu posso, né, as músicas dele. E aí você comentou que lá no início, né, você começou já chegou chegando lá na Rádio Clube, então, né, com já programa cheguei. diário e tal. Pois é. E você sentiu muito preconceito nas outras rádios ali que se seguiram, né, que você ficou quanto tempo na Clube? Eu fiquei na Clube nesse período, né, fiquei mais ou menos uns 8, 9 meses, né, de julho de 2002 até por volta de janeiro, fevereiro de 2003, não, um pouco mais, né, acho que abril de 2003. Aí, assim, o que acontecia, né? Na época que eu estava lá na rádio, eu não percebia muito, assim, o pessoal... Eu acabei fazendo alguns amigos lá na Rádio Clube, então ele sempre, o Alexandre mesmo, né? Que foi esse que falou que um dia eu ia estar lá trabalhando junto com ele e tal. A gente acabou fazendo uma amizade muito boa, né? O Fábio, que fazia sonoplastia para mim na época, né? Fábio Teobaldo, que a gente zoava muito, brincava muito e tal.
E lá entre os colegas da rádio, né, foi assim uma aceitação muito boa. Eu acho que pelo fato de eu brincar com todo mundo, desse negócio de imitar, e eu imitava os locutores e tudo, eu acho que isso aí quebrava um pouco a questão do preconceito pelo fato de eu ser cego, né? E aí eu comecei a frequentar também outras emissoras, né, e sempre com esse jeito de brincar. Eu acho que isso aí acabou quebrando um pouco o gelo, né, tal. Mas na época eu saí da Rádio Clube, assim, aconteceu de ter mudanças de horário. Eu descobri, foi uma decepção que eu tive, a primeira grande decepção que eu tive, assim, no rádio, quando eu descobri que eu ia perder o horário no ar, né. Eu nem sabia que eu ia perder o meu programa. E aí eu estava ouvindo o locutor falando assim, olha, dia tal a gente vai estar estreando às 8 da manhã. Eu falei, mas peraí, esse é o meu horário, né? E eles não me avisaram, assim. Mas isso, hoje eu vejo que não foi por causa da deficiência, foi algo que poderia ter acontecido com qualquer outra pessoa, essa puxada de tapete, assim, que eu tomei, né, da primeira, né, nessa ocasião aí, né? Mas aí depois, foram passando-se os anos e tal. E até vou contar uma história interessante para você com relação a preconceito, que foi uma ocasião que eu senti mesmo na pele esse preconceito, mas por outro lado, olha só que interessante, eu participei de um show, né, isso já em 2006, né, de um evento grande que uma rádio aqui da região fez, né, com várias duplas sertanejas, vários cantores e tal. E aí nesse evento, aquela coisa, né, todo mundo queria ficar lá perto dos cantores, e eram grandes cantores assim, né, grandes duplas, né, a Taíde Alexandre, o Donizete, né, que canta galopeira, um monte de dupla assim, e a grande atração dessa festa era o Sérgio Reis, né, e era gratuito na praça central lá da cidade e tal. E eu fazia um programa na rádio, era um horário que era comprado, né, horário alugado, que eu fazia todo sábado junto com outros 2 locutores, e aí os colegas, assim, era aquela coisa, eles agiam assim como se eu não fizesse parte da equipe da rádio, porque estavam lá os cantores, todo mundo, e eles não faziam, não ligavam a mínima para mim, né? Não me ajudavam, por exemplo, não me chamavam lá para frente do palco para poder animar a galera, nem nada. Eu não participei em nenhum momento do show, assim, por esse fato, que eu percebia que eles estavam meio que me excluindo, né? Pelo fato da deficiência. Aí eu falei do Sérgio Reis, né, que foi a grande atração, né, tal, todo mundo queria ver o Sérgio Reis. Aí teve um momento que o Sérgio Reis virou para o pessoal lá, né, a gente em cima do palco, eu estava atrás lá, sem aparecer, né, e ele chegou e falou, eu queria que todos os radialistas aqui da rádio e tal, queria que todos viessem aqui para frente do palco, porque eu quero agradecer vocês em público aqui por apoiar a gente e tal. E aí todo mundo foi para lá e ninguém me levou, né? Logicamente. Mas eu levantei a mão, eu lá com a camiseta da rádio, né? Eu levantei a mão e o Sérgio Reis, num gesto assim que eu nunca vou esquecer, né? Foi para trás lá do palco me chamar, me puxar lá. Ele que, né? Olha, você ver os colegas lá da rádio, né? Que me conheciam e tal. E o Sérgio Reis, que eu nem precisava fazer aquilo, né? Grande cantor que ele é e tudo, teve a humildade de me chamar lá, força, ele aqui faz parte da rádio também, né? Tal. Que bacana. Então foi muito emocionante essa ocasião. Isso aí, assim, por um lado eu fiquei triste pelos colegas ali, de excluir, né? Mas a atitude do Sérgio Reis me fez, assim, ficar contente pelo fato da humildade e tal. E tanto é que a gente ficou brincando. Foi o único momento que eu participei do evento, foi lá ao lado do Sérgio Reis, e ele brincando, né? Eu brincando com ele, eu não enxergo, Sérgio, quero ver se você é alto mesmo, se o pessoal fala que você é altão, né? Aí ele me levou a minha mão em cima lá do chapelão dele, e quase que eu não alcanço mesmo, né? Que ele tem, acho que quase 2 metros de altura, né? O chapéu assim, fica mais alto ainda? Fica mais alto ainda, né? Então aí teve esse episódio, né? Mas assim, teve vários momentos assim que a gente, né, tem que provar para as pessoas que a gente tem, né, capacidade de estar trabalhando no ar, né, fazendo a nossa locução, né, as nossas atividades aí da mesma maneira que uma pessoa que enxerga faria, ou às vezes até melhor, né? Tem locutores que fazem
Né, a prova disso é a Carla Souza, né, que trabalha na Minas FM, né, uma potência que é a rádio aqui uma das maiores rádios do sul de Minas, é até uma rede agora, né, uma cabeça de rede, né, e a Carla Souza é um orgulho pra gente, porque ela né, é uma das estrelas da rádio lá e trabalha de igual para igual, né, como todo mundo lá na rádio, né, é cobrada também, como todos os outros locutores, né. E eu também tive esse privilégio depois, né? Depois eu fui para a Rádio Difusora de Pouso Alegre, que no caso era concorrente da Rádio Clube na época, mas era uma rádio que já tinha uma estrutura maior, né? Com jornalismo e tudo. E aí eu tive grandes oportunidades, assim, que o pessoal da rádio me dava, né? Confiou, né? Confiou em mim. Na época, na Rádio Difusora, tinha também um outro deficiente visual, né? Então, éramos dois lá, olha, pra você ver que interessante, né? E, às vezes, a gente até trocava de horário, né? Os dois deficientes visuais, né, cobrindo férias. Então, eles acreditaram muito na gente nessa época que a gente ficou por lá também, né? Você vê como tem atitudes nossas que a gente tanto abre portas quanto fecha portas, né? É verdade. Então, depende da nossa maneira de agir, né? Para que as pessoas acreditem em nós ou não, né? Então, é importante, isso que é o importante. Eu costumo, depois disso eu aprendi com o tempo também, a levar a deficiência visual, a encarar, né, esse fato, não como sendo o mais importante, né? Poxa, eu sou cego, como é que eu vou fazer agora? Não, eu ia fazer isso, mas como é que eu sou cego? É porque tem pessoas que acham que coloca, né, a deficiência como um obstáculo, né? Às vezes a própria deficiente visual acaba colocando a deficiência na frente, ou como uma bandeira, no caso, assim, como um obstáculo, né? Mas eu aprendi que a gente tem que levar o nosso profissionalismo, a nossa personalidade em primeiro lugar, e se existe, por exemplo, algo que às vezes a deficiência visual possa atrapalhar, a gente tem que tentar driblar a deficiência e mostrar que a gente consegue exercer a função de uma outra maneira, né? Exatamente. Já aconteceu de eu chegar para fazer, eu fiz também muita locução de porta de loja aqui em Pouso Alegre, né? E aconteceu também um episódio, né, que eu cheguei na loja junto com um amigo meu que estava levando um equipamento de som, né, que ele tinha me emprestado, e aí a gerente da loja chegou nele, né, para passar as ofertas para ele. Aí ele falou: não, quem vai fazer a locução é o Kleber, né? Aí a pessoa ficou toda sem graça, porque ela tinha conversado comigo e em nenhum momento eu falei que eu era deficiente visual, né? Não para esconder, né? Mas é porque não era necessário na época, né? Falar, a gente estava fechando o dia ali da locução e não seria necessário. Mas aí quando você ia trabalhar com a sua voz, né? Não com os seus olhos. Com a minha voz, exatamente. Mas aí ela ficou muito sem graça quando ela viu que era um cego ali com a bengalinha, né? Fazendo a locução. Mas é ele. Eu percebi na voz, assim, a gente percebe, né? Que ela ficou muito sem jeito. Antes que ela começasse a ficar decepcionada, né? Foi, poxa, mas não era ele, não é possível. Aí eu já fui falando, não, é o seguinte, eu tirei meu celular do bolso, né? Falei: olha, você faz o seguinte, pega as ofertas aí da loja, grava para mim no celular, porque eu vou decorando, né, as ofertas, eu vou ouvindo várias vezes, aí eu consigo assimilar e aí você vai ver que vai dar certo, né? Pode ficar tranquila que vai dar tudo certo. E aí ela pegou, né, gravou lá, gravou em áudio, né, as ofertas para mim, né, no celular, tudo. E depois, quando eu comecei a falar e chamar o povão e fazer aquele agito todo e tal, passou uns 10 minutos, ela voltou e falou: rapaz, parabéns, você tá mandando muito bem. Aí eu percebi na voz dela que ela passou o susto, que ela, né, com certeza ela deve ter levado um susto, né? Não foi nem maldade dela nem nada, mas aí ela percebeu que daria certo o trabalho ali, né? Então... Sim, às vezes é a falta de conhecimento, né, Kleber? Falta de vontade de querer conhecer também, né? Então... Não de todas as pessoas, né, mas da grande maioria, né, pelo menos aqui na minha cidade eu vejo, assim, os atendentes de loja, os restaurantes, né, o pessoal que vem servir a gente. Primeira vez é complicado, depois a gente tá em casa, né? É verdade, isso aconteceu muito comigo mesmo, assim,
está, né, em estabelecimentos assim, as pessoas sempre tem aquele lance da pessoa falar com quem está perto da gente, né? Você falou de restaurante, já lembrei logo disso, né? A pessoa pergunta para outra pessoa, o que ele vai querer? Exatamente, né? Na loja também. Então, acontece muito, mas aí depois, quando as pessoas passam a conhecer a gente, aí muda, né? O quadro vai mudando, né? Eles vão vendo que é diferente, tudo que, assim, que a atitude é normal, né? Que você pode agir normalmente, né? O pessoal comenta também bastante da questão das bebidas alcoólicas, né? Não vai servir bebida alcoólica para cego, que não pode beber. Não pode, tem isso também. E o rádio ajudou muito aqui, né? Me ajudou bastante, porque eu acabei ficando conhecido, né? E aí muitas pessoas acabam brincando muito, né, comigo, por conta das brincadeiras que eu faço no rádio, de imitar, né, que eu sempre fiz também, sempre brinquei. E aí o fato da gente ser conhecido, Pouso Alegre é uma cidade com 150 mil habitantes, né? Mas mesmo assim, até parece cidade pequena, assim, porque no centro da cidade você sempre encontra pessoas conhecidas, né? Eu mesmo fazia tempo que eu não saía, até por causa da pandemia, eu tenho saído bem pouco de casa, né? Mas essa semana mesmo encontrei um ouvinte, né? Falou, você tá no rádio ainda e tal? Então as pessoas acabam tratando a gente de uma forma bem natural, assim, pelo menos comigo, né, eu tenho essa sorte, assim, que outros às vezes não pode ser que não tenham tanto, né, por conta da deficiência e tudo, né. Que bom, porque é isso pelo fato de que você abriu portas também, né, lá no início você abriu as portas para você mesmo e para as pessoas com deficiência do rádio, né, com deficiência visual do rádio. Graças a Deus, né, a gente tem essa oportunidade aí, né. É verdade. Ô Kleber, como é que você vê hoje o crescimento das web rádios? Olha, acredito que as web rádios, elas vão ser aí o futuro mesmo do rádio, né? Assim como hoje o streaming, né, ele está muito presente nas TVs, né, e estão inclusive tomando uma grande fatia da audiência da televisão, né. Acho que as web rádios, com o tempo, elas se profissionalizando, buscando recursos assim para poder, de repente, ter uma programação mais qualificada, eu acho que logo, acho que não vai demorar muito não, vai acontecer mesmo o fenômeno que acontece, né, com a televisão. Às vezes as web rádios vão acabar tendo uma força tão grande aí que vão ter mais, ou vão disputar a audiência de igual para igual com as rádios convencionais. Até porque as rádios convencionais, elas também estão na web também, né? Então são também web rádios, né? Eu até costumo dizer que tudo é rádio, né? Rádio, hoje já não tem tanto, as rádios AMs hoje estão, né, migrando para o FM, né? E hoje eu acho que a categoria de web rádio, ela vai deixar de ser simplesmente web rádio para ser simplesmente rádio mesmo, como as outras, né? Tanto é que criei, né, a rádio KS, né, de Kleber Salles. Eu até resolvi dar esse nome de rádio mesmo, já para não ser web rádio KS, mas simplesmente rádio mesmo, como todas as outras, né? Sendo comerciais ou não, né? Eu também coloquei Rádio Teletema já para ser uma rádio mesmo, né? Não importa a categoria dela. É interessante esse conceito, né? E aqui em Pouso Alegre, a gente tem a Rádio Pouso Alegre, né? Que é uma web rádio, mas que tem transmissão de futebol, né? Tem equipe esportiva, eles estão trabalhando assim de uma maneira. O futebol meio que deu uma crescida aqui em Pouso Alegre, né? Com o time local aqui, que né, disputou a primeira divisão do Campeonato Mineiro e tal. E aí foi assim a primeira rádio que acreditou no time. Foi uma web rádio, né, que transmitiu os jogos e tudo e chamou a atenção, né, de outros órgãos de imprensa, de outras mídias aqui da cidade também, né, então você vê que ela tem muita força mesmo, a web rádio vem crescendo muito e vamos aguardar o que vai acontecer nos próximos anos aí, né. Com certeza. E hoje você trabalha também para produtoras, né? Hoje eu trabalho, na verdade eu trabalho para a produtora Rádio Fácil, né,
Inclusive, quem está lá também é o Marcos Vinícius e a Paulinha Esteves, né? Que você já entrevistou eles aqui, né? Um abraço para o Marcos e para a Paulinha. Grande abraço. Aliás, sou fã dos dois, né? Tenho um privilégio muito grande de trabalhar com os dois. Aliás, você falou a questão de abrir portas, e eu fiquei contente dos dois estarem na Rádio Fácil, porque eu fui, eu acho que o primeiro deficiente visual a estar lá, né, na produtora, né? E aí foi interessante, porque eu conhecia a produtora Rádio Fácil depois que eu voltei para a rádio comunitária, que é a Rádio Cidadã, né? Depois que eu saí da difusora, voltei para a Rádio Clube e depois voltei para a rádio comunitária aqui, né? E aí eu conheci o Diego Elias, né, o diretor lá da Rádio Fácil, através da Rádio Cidadã, porque eles adquiriram, né, os conteúdos da produtora e tal, e aí o Diego, uma ocasião, estava precisando de alguém para fazer um horário sertanejo, né, um programa sertanejo que fosse distribuído para diversas emissoras, né, as emissoras clientes dele lá, né. E aí a gente ficou trabalhando durante uns 10 meses, mais ou menos, e aí eu vi alguns conteúdos da Rádio Fácil, né, lá do Diego Elias, no site Cegos Brasil, né? E aí foi aí que eu comentei com o Diego, 10 meses depois, a gente conversando, trabalhando junto e tal, que aí que eu comentei com ele, então, Diego, eu vivo alguns conteúdos seus lá no Cegos Brasil, aliás, até eu sou deficiente visual também, né, você, até uma coisa que eu nunca comentei com você e tal, ele falou, é mesmo? Ele até se surpreendeu, né, rapaz, eu nem sabia que você era deficiente visual e tal, nem imaginava, né. E aí, passou um tempo, ele chamou, né, contratou a Paulinha Esteves, né, também, que chegou até ele também, por indicação nossa aí do pessoal, né, e depois o Marcos Vinícius, né, então, assim, o Marcos Vinícius até comentou que ele acho que comentou para alguém, né, o Diego Elias, o nosso chefe lá, comentou assim, poxa, né, é uma pena eu não ter conhecido eles antes, né, para ter contratado antes, assim, porque o trabalho realmente ele tem gostado bastante do desempenho nosso, e às vezes a gente dá algumas ideias lá para eles na produtora, questão de plástica e tudo, né, sempre eu brinco com a Paulinha que ela vive mudando as trilhas lá e tal, gosta, né, a gente tem feito inclusive um programa juntos, né, que é o Nossa Tarde é Show, que é um programa que vai para várias emissoras de rádio, né, que assinam lá os conteúdos do Rádio Fácil, e tá sendo bem legal a experiência, né? Que bacana. E além do Nossa Tarde é Show, né? Você Nossa Tarde é Show. Mais algum programa lá na Rádio Fácil? Vários, viu? Nossa Deus, é muita coisa. Eu faço, agora comecei fazendo, há 2 semanas atrás, o jornal Fatos do Dia, que é um noticiário, né? Eu tive a minha primeira experiência com jornalismo dentro dessa produtora de conteúdos, olha que interessante. Engraçado que quando eu trabalhava na difusora aqui, tinha o jornal da difusora, e eu sempre brincava com eles lá, que eu fiz todos os programas da difusora, só não apresentei o jornal, né? Falava com a Carla Ramos, que era diretora né? Diretora-chefe do jornalismo lá, né? E aí em 2020, logo quando começou a pandemia, o Diego Elias me deu esse desafio, né? Falou, olha, você quer encarar, né, esse desafio aí de a gente produzir junto, né, um programete de notícias, era o Giro Notícias, né, e aí como ele já sabia que eu fazia leitura sombreada, né, e tudo, foi até um ótimo treinamento, né, para minha leitura sombreada, né, para quem não sabe, aí lendo as notícias, eu leio ouvindo o leitor de telas, né? Então a gente faz essa leitura auditiva, vamos dizer assim, né? Repetindo o que o leitor está dizendo ali. E aí o Diego né, assim, precisava também de uma pessoa para fazer, e aí, né, me deu essa oportunidade. Aí eu fazia o Giro Notícias, o Sport News, agora hoje eu faço o jornal que ele apresentava, o Jornal do Chefe, a responsabilidade é muito grande, que é o jornal Fatos do Dia. E aí eu faço o Sam Brasil, que é um programa de samba e pagode, o Pop Sertanejo, um programete também de curiosidades, outro de boas notícias, então são vários conteúdos assim, bem diversificados, assim, né? E fora a produtora Rádio Fácil, eu tô no ar também em várias emissoras, né? Eu tô no ar
na Super Rádio 90, né, das 8 às 10 da manhã. Estou no ar na Rádio Max FM de Itajubá, e no mês de abril eu, né, tive também uma grande oportunidade, né, de estar participando do microfone aberto da Massa FM local aqui de Pouso Alegre, né, 88.9, né, a rede do Grupo Massa, né. Quem sabe um dia eu conheça o Ratinho, né? Vamos ver, vamos torcer, né? Então. Esses dias eu sonhei que o Ratinho tinha vindo para Pouso Alegre para me conhecer. Eu falei, vem conhecer, porque você vem, faz programa na minha rádio, que não sei, é tudo meu sonho, né? Ai, mas quem sabe, né? Então, você já está na rede aí, ó. Já estamos aí. Está a 2 passos do paraíso. Pois é. E eu estou na primeira hora, né, do microfone aberto, das 6 às 7 da manhã, junto com o Everson Henrique, né, que é um locutor do horário, e eu entro fazendo algumas imitações, algumas brincadeiras, né, o Datena, o Faustão, né, fazendo a pizza do Faustão, meu, olha aí, galera! Você começa imitando de manhã cedo já. Já começa cedo, já tem que ir aquecendo a voz já. Animando a massa. Isso aí. Está sendo muito bom. Ô Kleber, você comentou sobre leitura sombreada, né? Você tem oferecido também cursos, workshops, né, oficinas de leitura sombreada, de locução também. Como é isso? Então, foi um projeto muito interessante que, assim, eu nunca me imaginei ministrando curso, né, dando curso de locução ou leitura sombreada, por exemplo, né? Mas, assim, o Marcos Vinícius, né, que também está junto com a gente aí em mais esse projeto. Eu estou com o Marcos Vinícius em vários projetos, em vários grupos de WhatsApp. É uma beleza, viu? Já tenho um colega nosso que fala que o Marcos Vinícius é meu filho. Não, 2 feras. Marquito, eu sou fãzaço dele. Ele é a nova geração do rádio aí, o Marcos Vinícius, o Diego também que tá chegando aí agora no rádio também. Mas assim, voltando lá pro curso, né? O Aldenor Neto também, que é competentíssimo também, né? Faz também muitos cursos aí de edição de áudio, ministra também vários cursos aí. Ele né, faz cursos aí de edição de áudio do Reaper, edição de vídeo também, e aí a gente acabou tendo uma ideia de juntar assim as ideias, né? E aí ele e o Marcos assim falaram, poxa, por que né, a gente não bola, né, uns workshops para a gente fazer aí na internet, né? Você podia ensinar a fazer locução, né? O Aldenor Neto deu aí essa ideia, a gente conversando, tendo essa ideia, né? Eu acabei pensando, por que não, né? Vamos tentar, né? Eu tenho, né, esses 20 anos de rádio, mas assim, as experiências são vividas na prática, né? Eu nunca cheguei a fazer um curso técnico mesmo de rádio, né? Meu curso é ouvindo grandes comunicadores aí, aprendendo com eles um pouquinho, né? Mas aí eu fiz 2 workshops de locução, né, no final do ano passado, e esse ano, em fevereiro, a gente fez também, que foi uma grande surpresa, até para mim mesmo, um workshop de leitura sombreada, que a gente teve, inclusive, teve a participação da Sara Bentes, que é, inclusive, a criadora desse termo, né, leitura sombreada, né, que é o shadowing, né, que é extraído do inglês aí, ela que fez, na verdade, os primeiros cursos de leitura sombreada. Eu até brinco, né, que eu faço a leitura sombreada, o curso, assim, né, o primário, o ensino médio, e ela é a universitária, aí é a faculdade aí para quem quer se especializar ainda mais, porque ela é fantástica, né, nessa área. E aí a gente fez, né, esse curso, muitas pessoas gostaram, assim, pessoas que nem eram do rádio, né, mas a gente teve participação de professoras, de um amigo também, o Gianderson, né, que é da área da saúde, né, que se inscreveu no curso para poder, para ajudar, né, ele tem a intenção de criar um podcast, aí ele queria, né, se especializar na leitura sombreada para poder, na área dele, ele conseguir, né, usar, né, esse método para gravar aí os seus podcasts e tudo, né. Inclusive foi o Celso Cassali participou também, ele participou do curso de locução, né, o da leitura sombreada, acho que ele não teve.
Mas foi muito bom, foi uma experiência muito boa. E lá para o meio do ano ainda, né, ainda não tem a data, mas a gente vai repetir a dose aí nesse workshop de leitura sombreada que é sensacional. Está sendo uma experiência muito boa. Que bacana. Eu quero participar também, né? Tenho aqui os conteúdos, mas quero participar porque eu desde 2013 faço aqui o TeleTemaCast, vai completar em julho 9 anos. Legal, hein? Sempre fiz, de certa forma, uma leitura sombreada, né? Mas não com técnica e tudo mais. Então, e o que me ajudou muito, né, na leitura sombreada foi exatamente... foram, né, as gravações do Giro Notícias e do Sport News, que eu gravava, né, gravo de segunda a sexta, eu gravava esses conteúdos. Agora a gente mudou, né, eu estou gravando agora um outro jornal, mas o Giro Notícias e o Sport News era leitura sombreada, assim, 1 hora por dia, direto, assim, fazendo as leituras das notas, né, do esporte e tudo mais. Ainda faço ainda, né, com outros conteúdos, né, mas foi um grande aprendizado, tudo na prática, e o que eu passei para o pessoal foi a vivência mesmo da leitura na prática, com algumas técnicas, né, a Sara Bentes também foi me dando alguns toques aí, né, de como fazer na experiência que ela tinha também, né, então a gente aliou todas, né, as experiências aí e deu para a gente passar para o pessoal. O resultado foi muito bom, foi surpreendente mesmo, assim, foi bem legal. Tem que fazer um curso de leitura sombreada para quem usa o JAWS na velocidade 100. Rapaz, é difícil, hein? Aí, olha, eu conheço... Aí complica. Eu conheço um locutor também, né, que ele chega a fazer na velocidade 60 do NVDA, mas eu fico... essa já acho desafiador, já não consigo muito nessa velocidade toda. É um baita desafio. Aí você tem que ter até fôlego para acompanhar o leitor, né, falando nessa rapidez toda aí, né? Com certeza. Ô Kleber, a gente não pode deixar de falar do nosso queridíssimo Papo de Rádio, né? Que está no ar aí, também aqui pela Rádio Teletema, né? Até o final agora de maio. Sim. E você deu uma pausa nele aí, né? Então explica aí para os nossos ouvintes o que é o Papo de Rádio, para quem não conhece ainda, né? Poxa. E quando, né? Se tem alguma previsão aí de retorno. Então, Papo de Rádio por falta de tempo mesmo, né? Que a gente ainda deu uma pausa aí, né? Na temporada, né? Quem sabe ano que vem a gente ainda tô me organizando ainda para voltar, né? A entrevistar aí os comunicadores, né? O Papo de Rádio, na verdade, assim, eu já ouvia, né, alguns podcasts aí de comunicadores, né, o próprio Ciro César, né, que tem um podcast falando de rádio, entrevistando também, né, tem o Voice Off, né, do Antônio Viviani, Olha Quem Está Falando, né, que é um comunicador do Rio de Janeiro também e tal. Eu gostava muito de ouvir essas entrevistas, né, e aí, assim, eu nunca pensei... até já pensei, assim, poxa, seria legal, né, entrevistar o pessoal do rádio, né, e tal. Mas aí em 2019, eu voltei a ter contato com o João Ferreira, né, que é um locutor, assim, um comunicador que é o que eu me identifico muito. Sou muito fã do João Ferreira da Rádio Capital, né. Eu já tive um contato com ele em 2014, né, depois ele teve um tempo afastado do rádio. Aí em 2019 eu cheguei a conversar com ele, né, pelo WhatsApp e tudo, e pensei, poxa, eu acho que eu vou dar um jeito de entrevistar o João Ferreira no meu programa. E aí, nisso eu pensei, poxa, vou inventar um quadro para entrevistar locutores, aí seria um quadro só do meu programa, né? Vou fazer isso no meu programa. Aí pedi a permissão do Neymar, né, que é o gerente da Super Rádio 90, que eu ainda estou até hoje no ar lá, fazendo show da manhã, né? E aí o Neymar falou, não, pode entrevistar quem você quiser, tal, tá? Você pode ficar à vontade, no programa você faz o que você quiser. Aí ele deu essa oportunidade, aí eu pensei, vou entrevistar o João Ferreira, vou ver se ele topa. E aí o João Ferreira topou, né? Foi o primeiro entrevistado, né, do Papo de Rádio. E aí, quando já estava na segunda edição do Papo de Rádio, um colega aqui de Pouso Alegre, o Dejaime, né,
que também tem 2 web rádios, a gente falando de web rádio, né? O Djaime, ele é entusiasta também das web rádios, né? E ele falou, rapaz, manda para mim esses papos de rádio aí que eu quero colocar na minha rádio esse seu quadro aí, não quero nem saber, manda para mim. Aí eu pensei, poxa, eu acho que eu vou transformar em programa de rádio, né? E aí acabou se tornando aí, né, no papo de rádio que eu fui oferecendo para o pessoal, né, para as web rádios parceiras, né? Tem o pessoal lá do Dicas Web Rádio também, do grupo de WhatsApp, que também tem muitos donos, diretores de web rádios também que curtiram a ideia, né, que gostaram, enfim, né. E aí em 2019 a gente fez a primeira temporada. Aí em 2020 entrou a pandemia e infelizmente a gente acabou tendo algumas perdas de amigos da gente, e aí não teve muito clima para a gente continuar com o papo de rádio. Aí teve essa pausa e depois a gente voltou em 2021, né, já tem acho que uns 75 episódios aí, contando com os 30 episódios da primeira temporada, né? E foi muito gratificante. Eu tive muitas surpresas, assim, boas, né? Porque a ideia minha era entrevistar os locutores aqui da região, os colegas da gente e comunicadores que a gente conseguisse ter contato aí, né? Locutores conhecidos nacionalmente, né? E aí eu tive muitas surpresas boas. Teve o Bem TV, nunca imaginei que eu fosse entrevistar o Carlos Bem TV, que é o locutor do SBT, né? Voz padrão do SBT, o Antônio Viviani, né, que é a voz padrão da CNN, enfim, né, então foi assim, surpreendente mesmo, tem um carinho muito grande pelo papo de rádio, né, que essa ideia, assim, que não é uma ideia nova, né, mas a gente vem fazendo da melhor maneira, assim, para os ouvintes da internet e para quem também ouve pelo rádio, né, porque é interessante, muita gente gosta de saber dos bastidores, né, e no próprio rádio mesmo, né, nas próprias emissoras de rádio não tem um conteúdo assim que mostra a vida, né, do locutor, o dia a dia, né, dos locutores, né, são pouquíssimas chances que os ouvintes de rádio têm, né, de conhecer, né, então tá sendo muito bom essa experiência, eu quero voltar, tô doido para voltar com o papo de rádio, logo. Eu confesso que me bateu uma tristeza quando você falou, vou dar uma pausa no papo de rádio e tal, agora não vai mais abrilhantar o meu almoço do meio-dia de sábado. Meio do sábado. Aqui no Teletema. Mas você pode eu vou te passando todos, aí você pode ir colocando, aí fica igual o Chaves, véio, vai ficar repetindo igual o Chaves aí na Teletema. Não enjoa nunca. Não enjoa, Mas é uma entrevista melhor que a outra mesmo, maravilha, o Papo de Rádio é um projeto que precisa dar continuidade aí. Com certeza, né, se Deus quiser a gente vai continuar assim. E a gente agradece, né, o pessoal que tem ouvido, tem acompanhado. Tem alguns ainda que a gente está doido para entrevistar, igual você sugeriu, e eu já estava com ele na nossa pauta aqui, logo a gente vai gravar assim, quando a gente voltar, né, o Zezinho Bortolotti, tantos amigos aí, pessoal da Rádio Teletema mesmo, todo mundo, muita gente aí, o próprio Diego Barreto aí, né, a gente pode entrevistar ele também, enfim. Eu já tive o privilégio de estar lá no Papo, né? de Rádio. Isso. Participei. Aliás, o Felipe Diogo, já vou falar no ar aqui, ó. O Felipe Diogo, acho que eu convidei umas 37 vezes. Ele não, é muito ocupado, Felipe Diogo. Até agora. Aí, Felipe. Da próxima temporada você não vai escapar, hein, Felipe Diogo? Então, aí, ó, Felipe. Tá convocado. Tá dado recado no ar agora, hein? O Papo de Rádio só vai voltar se o Felipe aceitar ser entrevistado. Exatamente. Aquela cobrança, né? Aquela cobrança. Igual eu falei pro João Ferreira, né? Falei, eu vou estrear esse quadro de entrevista, mas tô só aguardando você para estrear e tal. Então, vai ser assim, com o Felipe Diogo também. Né? Ô Kleber, eu quero te agradecer demais. Nossa, passaria a tarde toda conversando com você aqui, né? Se assim fosse possível. Mas o nosso tempo aqui do Teletema Cast é curto. Só temos 1 horinha. Então quero te agradecer demais pela participação, por essa conversa maravilhosa, por saber um pouco mais aí da sua carreira desses 20 anos no rádio. Deixa as suas considerações finais, contatos aí pra galera, pra como a galera faz pra te encontrar nas redes sociais, enfim. Então, olha, eu que quero agradecer aí, né, a você, Thaís, a toda a audiência aí da Rádio Teletema, né, do Teletema Cast.
E quero convidar aí o pessoal para acompanhar a gente aí. Eu tenho, por enquanto, só o Facebook, logo a gente vai estar no Instagram. Estou precisando, o meu Instagram tá estragado. Eu estou precisando arrumar um Instagram para mim, né? Tá instagrado. Está instagrado. Mas eu estou lá no Facebook, né? Kleber Salles Nogueira, né? Pode procurar a gente lá, né? A gente vai ter o maior prazer aí em estar conversando com o pessoal, né? E nós estamos aí em várias emissoras, assim, durante toda a semana. Só no domingo que eu não estou no ar, né? Mas de segunda a sábado a gente está com vários horários aí. Eu estou na Massa FM, 6 horas da manhã, né? Com o Everson Henrique lá no microfone aberto. Depois às 8 no show da manhã, né? Na Super Rádio 90 e na Rádio KS, né? E às 4 da tarde também estamos lá na Max FM. Aliás, a Max FM tá também com um time de cegos lá também. De vez em quando a Cegolândia aparece em peso lá, porque 6 horas tem o Galera Máxima, e o Marcos Vinícius também, né, aparece por lá, conta lá umas piadas, faz, né? Eu falo que o Marcos Vinícius está em tudo quanto é lugar junto comigo, olha que beleza. Aí tá lá o Marcos, o Papi, né, que é um personagem lá dentro, ele até fala, não fala meu nome, não fala, mas eu não vou falar que é o Nimoy, mas mas ele aparece lá também na Max FM, então tá sendo bem interessante essa experiência, que o Juninho, né, que trabalha lá na Max FM, que enxerga, ele é muito fã de deficientes visuais, assim, ele curte muito o trabalho da gente, e ele tá realizando o sonho dele, que é ter 3 cegos do lado dele lá, trabalhando na rádio. Olha que maravilha. E é uma pessoa assim que está dando uma oportunidade muito grande pra gente lá, e ele não é assim o diretor da rádio, mas ele sempre fala, não, contrata aí os meninos, chama aí e tal. E aí ele vem também junto com a gente nessa trajetória aí, né? E no sábado eu tô fazendo um programa de forró também na Rádio Portal FM da Olha cidade aí. de Extrema, né? Que é Da cidade lá do Celso Cassalho. É a cidade do Celso. O Celso Cassalho me ouve pelo rádio lá em Extrema, no sábado, do meio-dia às 2, programa Fuzuê, que eu faço junto com o Astrogildo, né? O Astrogildo é um personagem, né, que nós estamos aí fazendo, né, contando as piadas, contando os negócios. Um abraço aí, viu, dona Thaís? Prazer conhecer a senhora. Seu Astrogildo. Tem vários personagens aí, né? O Zezinho Bortolotti que gosta de fazer os personagens também. O Zezinho tem tio Baltazar. O tio Baltazar dele é sensacional, né? Padre Vitorino. Grande Zezinho, viu? Aliás, Kleber, não menos importante, né? Mas nós não falamos aqui do Zoada, né? Exatamente, né? Foi em 2012 a gente fez o programa Zoada, né? Que era eu, o Rafael Nimoy, o Gustavo Torneiro e o Beto Pereira. Aliás, o programa era deles, eu entrava com alguns quadros, eu saí e voltei para o Zoado umas 4 vezes, foi muito legal. E era um programa que ficou, acho que uns 4 anos no ar, umas 40 emissoras aí espalhadas pelo Brasil todo aí, né? Todas rádios comerciais, e era muito interessante o programa, a maneira que a gente fazia, né? A gente personalizava o programa para as rádios, né? A rádio que adquiria lá o programa Zoada tinha tudo personalizado, como se a gente fosse da cidade mesmo da rádio. Era um projeto inovador na época, assim. E o Zoada foi interessante, né? Que foi um dos primeiros programas, eu acredito que foi um dos primeiros programas de rádio do Brasil a usar o WhatsApp como ferramenta, né, de interatividade, assim, para interação, né? Que nenhuma rádio usava, assim, era telefone ainda. A gente acompanhou essa transição, né, do telefone para o WhatsApp nas rádios, então foi inovador em todos os sentidos. Aí o Zoada foi um programaço que eu tive a oportunidade de participar também, né? Eu lembro que os meninos tinham um programa depois, quando terminou o Zoada, os meninos tinham com a Audrey Richel lá, um programa também que era de humor na sexta-noite, muito bacana. É verdade, acho que era Cotonete, era o programa, Isso. Né? Era concorrente do Zoada. É muito bacana. Eu cheguei a participar do Cotonete algumas vezes, meio que escondido da turma do Zoada lá, eu cheguei a participar, assim. Tinha uma moça lá que traduzia as músicas para o inglês. Nossa, ela tinha um sobrenome Salles também, né? Carol Salles. Isso. Ela pegava a música do Michel Teló, por exemplo, aquela Ai Se Eu Te Pego, e traduzia para o
inglês, era muito bem bolado, né? O pessoal fez muita coisa boa no rádio, né? Os deficientes visuais aí, nós fizemos, né, muita coisa interessante no ar aí, né, no rádio. Revelações aqui no Teletema Cast também, ó. Então... Participando do programa da concorrência. Participava, pois é, escondidamente na época, olha só pra você ver. Eu acho agora que tá todo mundo sabendo. Agora já tá todo mundo sabendo, agora a casa caiu. Muito bacana, o pessoal que fez as vozes padrão aí da Rádio Diversidade, também o Kleber, Audrey Richel, maravilha. Rádio Diversidade, você lembra? Lembro sim, é um trabalho também fantástico aí que vocês fizeram aí nesse período aí, né, de 2012, 2011 2013, a né? 2014 a gente ficou na Diversidade. Olha só. Teletema Cast começou lá. Tivemos lá, né? 60 edições na Diversidade. Que maravilha, isso é muito bom. Aliás, um abraço pro Bruno Máximo, né? Bruno Máximo que é um grande parceiro aqui do sul de Minas, que também fazia parte lá ele era da Diversidade, se não me engano? Sim, ele fazia, né? Lá o programa Distorção lá com a gente. Distorção, né? Grande Bruno, figuraça aí também. Tinha o Bruno Alves, o Ederson Bononi, um abraço também para os meus diretores. Isso aí. Você não me perguntou, mas eu vou responder aqui uma pergunta que eu estava querendo responder. Eu gosto de assistir Chaves, viu? Você pergunta, né, as séries, as coisas de televisão que a turma gosta aí, né? Eu tenho saudade do Chaves na televisão, só para registrar isso aí. Alô, Televisa! Opa! Libera o Chaves de novo para nós, por gentileza. Eu também tenho saudade. Ainda bem que a gente tem os episódios, né? Conseguiu baixar não sei da onde ali, mas tem. Ainda bem, viu? Ainda bem. Olha os direitos autorais da Televisa. Então, e novela, você assistiu bastante? Assiste? Eu nos anos 90 eu assisti, até brinco, né, com a minha esposa aqui, que tem as músicas, quando eu lembro, eu gosto muito de trilhas sonoras de novela, algumas trilhas, né, por isso que eu acho legal a Teletema, né, que são as trilhas sonoras de novela, e aí eu falo, essa tocava muito na novela 4x4 e tal, que eu gostava, foi uma novela que eu gostei muito na época, né, foi a novela 4x4, Fera Ferida, eu gostava das novelas cômicas, né, aí depois com o tempo eu parei de assistir novela, hoje eu já não conheço muita coisa mais, só mesmo as trilhas sonoras que a gente acompanha, né? O Pantanal mesmo, tá todo mundo falando do Pantanal, né? Mas foi um marco na época, né? Nos anos 90, né? Da Juma Marruá lá, né? Eu já não enxergava direito, mas eu escutava ela virando onça, eu tinha até medo. Eita, a trilha sonora também da novela 4x4 foi muito boa. Foi. Né? O Marcelo Novaes e a Letícia Spiller, né? Que, né? Depois virou casamento na vida real. Pois Babalu e o Raí, né? Foi assim muito legal, foi muito divertido na época, né? 1994. Isso, exatamente. Isso aí então, Kleber. Um abração para você, muito obrigada pela participação aqui maravilhosa no Teletema Cast e até uma próxima, né? Vamos falar das suas próximas produções aí numa próxima entrevista, que tem muito para falar ainda. Obrigado, viu, Thaís? Com certeza, né? Se deixar, a gente vai ficar falando aqui muita coisa, né? Pra gente comentar sobre o rádio, sobre tantas outras coisas interessantes aí, né? Que o rádio realmente é cheio de assunto, né? Quando junta, né, turma de locutores aí, a gente gosta de debater, de falar sobre, né, como que a gente tem saudade do rádio de antigamente e tal, eu principalmente falo muito isso, né, mas a gente, outras oportunidades, com certeza vai ser um prazer a gente estar conversando mais aí com os ouvintes da Teletema, e obrigado aí pela atenção aí de todo mundo, obrigado mesmo aí pelo carinho, viu? Isso aí, um abraço também para a galera das rádios parceiras, os diretores que nos permitem aí, né, estar divulgando o nosso programa em outras web rádios. Um abraço a todos, fiquem com Deus, muito obrigada pela audiência. Conversamos então aqui no nosso programa Teletema Cast com o locutor, produtor Kleber Salles.